Olá, tudo jóia com vocês aí em casa? Tudo bem? Olá, professora Rosânia, tudo bem com você? Oi, professor Ed, tudo. E estamos aqui de novo para a nossa próxima aula de matemática, né? Vamos falar de ângulos e polígonos. Hoje é geometria. Tudo jóia. Vamos continuar, né? Isso. Na aula passada já falamos dos ângulos. E espero que vocês tenham guardado o instrumento que fizemos, né? Até porque nós vamos falar dos nossos materiais para a aula de hoje. Exatamente. Ok? Como sempre, colocamos aqui para que vocês possam observar. Olhem bem, caderno para anotações, tá? Nesse caso pode ser folhas também ainda. Estamos, né, aprimorando também a questão da folha de papel. Vezes, o caderno também está com a professora, daí você pode anotar numa folha, sem problemas. Ok, então folha de papel também vamos usar hoje. E o instrumento que construímos na aula passada. Isso, aí o meu tá dobradinho aqui. Isso, ó, olha o que a Rosânia está mostrando para vocês. Que nós vamos usar. Que foi usado na outra aula, não é isso? Isso. Ok? E por último, lápis de cor, que nós vamos usar hoje, tesoura, régua, lápis e borracha. Vamos dar um tempinho para que vocês possam pegar esse material. Materiais aí com vocês. Então vamos para o nosso relembrando, tá ok? Relembrando é importante, né? Nós vimos o caso do Manuel e os ângulos. Verdade. Ele estava caminhando e de repente numa placa chamou a atenção. E ele viu que tinha que estacionar de ré num ângulo de 45 graus. 45 graus ainda de ré, gente. Nossa! Né? Esse material, né, foi escrito pela Rosânia, junto com a Salete, tá? Então, foi feito a leitura. E depois vimos os conceitos de ângulo. Foi aonde construiu-se o quê? O instrumento. Mas também temos um outro instrumento que foi mostrado para vocês, que era o transferidor. E existe dois modelos. O primeiro modelo que foi mostrado para vocês foi aquele de 180, ok? E também tem aquele que mostra o 360 graus também. Que nós vimos também na aula passada, o 360, né? Que é a volta inteira. Que é a volta inteira. Fizemos duas atividades, uma delas foi usando o relógio analógico. E esse relógio analógico foi mostrado em relação aos ponteiros. As aberturas que eles fazem quando mostra as suas horas. Então tinha o ângulo reto, que é o que nosso instrumento mostra. Depois tínhamos um ângulo mais aberto, que chamamos de obtuso. Que é maior, que a medida é maior que 90 graus. E o que é menor que 90 graus, que seria o agudo. Isso. Correto? E depois também tivemos um objeto que foi mostrado o que? Como girá-lo. Ah, é verdade, os ângulos no giro, né? No giro a gente também vê. Isso, e mostramos através da fração. Né? Isso mesmo. Quanto seria esse giro? De 1/4, que relacionamos a isso a 90 graus também. Ok? Isso. Tudo bem? Então esse foi a nossa aula anterior. Ok? Agora vamos para a nossa tarefa. Então nós vamos retomar a tarefa que foi colocada para vocês como desafio da semana. Tá bom? Então primeiro, desenhe relógios com os ponteiros formando entre si um ângulo maior que 90 graus. Nesse caso, o obtuso, tá bom? Então, olha só, nós demos aqui um exemplo. Então, olha esse exemplo. Eu coloquei os ponteiros e esse ponteiro mostrou um ângulo maior que 90 graus e ele mostra 1h30 minutos, ok? Vocês poderiam ter feito outros, sim, tá ok? Esse foi um modelo para vocês, tá joia? Tem que o ângulo seja maior que 90 graus, como mostrou aqui o instrumento, tá bom? O B, um ângulo igual a 90 graus, que nós chamamos de reto. Olha só qual foi aí o ponteiro. O ponteiro, né, nós colocamos na posição de 3 horas, ok? Essa foi a nossa ideia para vocês, tá ok? Vocês poderiam fazer outras, mas formando um ângulo reto. Os dois ponteiros têm que formar esse ângulo reto. Isso, assim. Ok? E agora, para fecharmos, né, o C, um ângulo menor que 90 graus, com o qual nós chamamos de agudo. Vocês perceberem aí, nós colocamos os ponteiros posicionados em 2 horas. E olhem bem, 2 horas. Vocês poderiam ter feito de outras maneiras. Esse foi o exemplo para vocês.
Tudo bem? Anotaram, conferiram, né, quem fez e aqueles, né, que precisavam somente conferir como ficou o ponteiro de vocês. Tá joia? Agora o próximo. O 2. Desenhe uma figura geométrica, como está aí o exemplo, tá? Plana, que tenha um ângulo agudo. Perceberam aí? Fiz 3 figuras. Um triângulo onde todos os 3 ângulos são agudos. Vocês perceberam aí? Um outro que somente 2 são agudos. Ok? Se a gente olhar depois, vocês vão ver que esse outro ângulo é um ângulo que o instrumento de 90 graus pode mostrar. Não é verdade? Mas nesse caso, esse exercício só pediu ângulos agudos, tá ok? E um outro, né, que nós colocamos para você, chamado losango, que mostrou 2 ângulos agudos. Tudo bem? Ok? Viram? Vocês poderiam ter visto outros Sim. ou outras figuras, mas que tenham pelo menos um ângulo agudo. Tá bom? Exatamente. Ok? Agora nós vamos para a nossa aula. Vamos dar continuidade em relação a ângulos, só que vamos acrescentar os polígonos. Ok? Então, por favor, vocês vão anotar agora a aula 48, a data, e aí colocar o título: ângulos e polígonos. E vamos fazer um quebra-cabeça. Então, por favor, tenham em mãos também a folha, tá? Como a professora Rosana está mostrando para vocês, tá? Tenham a folha porque nós vamos usar hoje a folha. Um tempinho para que vocês possam copiar. Então, estão com a folha de vocês? Lembrem-se, quem não tem uma folha branca, pegue uma folha do caderno. Só não deixe de fazer, tá? Não tem problema ser uma folha com linhas. Ou com quadradinhos, como você quiser ali. E pode ser uma folha menor que essa também. A gente tem que fazer numa grande para vocês poderem ver melhor, ok? Então, o que nós vamos fazer? Qual é o formato dessa folha? Sei que todo mundo falou retângulo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir ela. Um lado vai ficar no quadrado, o outro vai ficar a forma de um retângulo, ok? Então, como é que a gente faz isso? Já fizemos outras vezes, mas vamos fazer de novo. A gente vai dobrar ela assim, já mostra. Ó, a gente vai encostar o cantinho aqui e dobrar bem no cantinho aqui. Todo mundo com a folha assim? Ok? Então, aí vamos fazer um traço aqui com a régua para ficar bem retinho. Então, eu pego minha régua, faço o traço. Abro novamente a minha folha, ó, agora ela ficou assim. Vocês conseguem enxergar o traço? E então, nesse traço, vamos recortar. Pegamos nossa tesoura, recortamos no traço. Pronto. Agora temos 2 modelos de formas geométricas planas. Um retângulo e um formato de quadrado. Agora vamos pegar, deixem o quadrado um pouco de lado e peguem este. Nós vamos novamente dobrar e formar um quadrado. Como que fazemos isso? Do mesmo jeito que antes. Assim. Ok? Ó, este lado aqui juntinho até aqui. Vou fazer o traço novamente para cortar retinho. Então, ficou assim o de vocês? Que formas geométricas temos aqui? Formato de um quadrado, formato de um retângulo. Temos 2, então vou cortar aqui também. Pronto. Estas 2 peças aqui do nosso quebra-cabeça estão prontas. Deixem num cantinho lá. Agora vamos pegar aquele pedaço maior da folha que ficou no formato de um quadrado. O que fazemos agora? Prestem bem atenção. Primeiro eu preciso achar a metade da folha, o meio. Então, eu vou dobrar bem no meio, mas não precisam dobrar muito, porque essa a gente já vai abrir de novo, é só para marcar, ó. Marcar bem o meio aqui e aqui embaixo. Vamos precisar marcar, ok? Ó, quem dobrar bem no meio assim, também pode, não tem problema. Mas aqui embaixo e em cima tem que ficar bem
marcadinho. Aí eu vou abrir, pegar meu lápis, marcar bem o meinho aqui, ó. Já mostro. Ó. Estão vendo? Então, aqui a metade deste lado e a metade deste lado, ok? Agora, prestem bem atenção. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa régua e desenhar um triângulo. Que triângulo que a gente vai desenhar? Nós vamos começar deste canto aqui. Como é que se chama mesmo o canto? Isso mesmo, o vértice. E vamos unir até a metade do outro. Vou fazer um e já mostro. Só um pouquinho. Ó. É assim. E aqui, vamos fazer a mesma coisa. Ó, a gente vai ter desenhado este triângulo aqui. Ele vai deste vértice até o meio aqui e deste vértice até o meio aqui. Agora você pode pegar a sua tesoura e cortar nessas duas linhas. Vamos ficar com 3 pedaços da folha. Um triângulo. Será que os outros 2 são que figuras? Isso mesmo, vocês falaram lá, né? São mais 2 triângulos. Então, aqui, esta folha, este quadrado, foi dividido em 3 partes e deu 3 triângulos. Então, este aqui, vocês coloquem junto com as 2 peças já prontas. É outra peça pronta. Essas 2 vamos recortar de novo. Nosso quebra-cabeça vai ficar com 7 peças. Então, agora peguem esse grandão. Tudo bem? Peguem a ponta, ó. Esse grande, ele tem um lado aqui embaixo, o lado do quadrado aqui embaixo do inicial. Estes 2 lados são iguais. Você vai pegar a ponta, o vértice que está entre os 2 lados iguais e vai unir com o tracinho que se fez lá no meio do outro quadrado, do outro lado, ó. Lembram daquele tracinho que fizemos? Então, por isso que nós fizemos, nós vamos colocar o vértice aqui e vamos dobrar assim, ó. Deste jeito. Todo mundo conseguiu? Isso mesmo. Então, agora vamos abrir, fazer um traço aqui para cortar. Cortar nesta linha aqui, ó. Aí, vamos ter 2 modelos de figura plana. Este a gente sabe, é um triângulo. E este? Alguém lembra o nome? Ah, tenho certeza que alguns de vocês falaram. Outros esqueceram, não tem problema, depois eu vou contar. Agora ainda não. Tem que ter um pouco de paciência. Mais 2 peças prontas. Sobrou este aqui. Peguem este, um deles. Um já é uma peça do quebra-cabeça. Este aqui é a outra que nós vamos cortar. Vocês vão pegar ele assim, ó, com o ângulo reto. Lembram do ângulo reto aqui, ó. Um ângulo reto para baixo aqui. Aí vocês vão pegar esse vértice que tá mais longe aqui e vão unir aqui, ó. Vão dobrar assim. Deste jeito. E esta dobra que a gente fez agora também vamos cortar. Passamos o lápis para ter certeza que fizemos certinho, assim. E vamos ter novamente 2 peças do nosso quebra-cabeça. Ó, viram? Isso aqui é um triângulo. E essa aqui? Alguém lembra o nome? Vamos ver já. Agora temos as 7 peças do nosso quebra-cabeça. Agora nós vamos rever lá nos nossos slides, ou na TV, os passos, e quem ainda não terminou, retoma com a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, observem lá na nossa TV. Vamos ver lá. Então, nós pegamos a folha, primeiro passo. Aí, depois, nós dobramos, lembram disso? Transformamos em 2 partes. Cortamos ali, né? Fizemos o traço e transformamos num quadrado e num retângulo. Então, as primeiras 2 peças do nosso quebra-cabeça. Só que elas não estavam prontas, né? Era só o começo. Agora sim, com esse aqui nós fizemos as 2 peças, as 2 primeiras peças. Dobramos novamente um dos cantinhos lá, um dos vértices, e cortamos
para formar as primeiras duas peças. Então, essas eram as primeiras duas. Aí, pegamos o nosso quadrado maior novamente. E desenhamos o quê? Primeiro achamos os centros ali, né? O meio da folha. Aí, nós abrimos de novo. Desenhamos um triângulo grandão. Ficou bonito ali para vocês verem, né? Bem legal que o professor Ed fez. Aí, nós cortamos ali também com a tesoura. E chegamos a 3 triângulos. Um dos triângulos já guardamos como peça pronta. Os outros 2 nós vamos cortar mais uma vez. Então, dobramos essa aqui e cortamos também, formando um triângulo e um trapézio. Tudo bem? Então, aí pegamos o nosso último triângulo, né? E dobramos de forma que o vértice que ficava mais longe do ângulo reto, lembra? Ficasse junto com o ângulo reto. Daí nós traçamos com a régua e depois cortamos. E obtivemos as nossas últimas 2 peças do quebra-cabeça. Agora todos vocês têm aí em mãos as 7 peças. Vamos ver se vocês conseguem montar o retângulo novamente, a folha inicial, né? O formato retangular. Dou um tempinho para vocês. E aí, conseguiram? Ó, eu montei novamente o meu retângulo aqui. Mas não é só isso que nós vamos fazer. Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Então, ali está novamente o retângulo, né? Este quebra-cabeças tem 7 peças. Não é novidade. Todas essas peças são polígonos. Mas o que será que são polígonos? Alguém lembra? Vamos observar. Ó, nós colocamos aqui 2 conjuntos de figuras. Um deles só tem polígonos e no outro nenhum deles é polígono. Qual será a diferença? Vocês não precisam copiar nada daqui. Só escrever alguma característica. O que você está vendo que tem aqui, não tem aqui, ou tem aqui, não tem aqui. Não precisa copiar nada. Só escrever assim, polígono. Tem isso. Não polígono. São assim, ok? Com as palavras de vocês. Um tempinho de novo para vocês pensarem. Então, o que vocês colocaram? Ah, eu vi que ali tem círculo e aqui não tem. Ah, verdade, quem pensou isso, tá certo. Eu vi que todos aqui estão com linhas retas. E aqui tem formas arredondadas. Quem colocou isso também está certo. Que mais? Ah, alguém falou lá. Aqui só tem todas fechadinhas, aqui tem umas abertas. Também é verdade. Então, vamos ver aqui, ó. Os polígonos, eles são figuras planas que possuem todos os lados formados por linhas retas. Não tem nada de curva ali, ó. Todos eles são linhas retas. Todos são fechados. Já os não polígonos, o que a gente vai observar? Nós temos linhas retas, com curvas misturadas, aí temos só retas, um aberto ali, temos curvas, somente curvas, podem ser abertos e fechados. Então, a diferença é essa. Aqui, todos eles são fechados. Não vai ter nenhum aberto que nem esse aqui, ó. Nem esse, nem esse. Aqui, todos eles têm linhas retas. Então, o círculo aqui e esta figura aqui não são polígonos porque tem linhas curvas. E todos são fechados. Então, vocês já devem ter visto isso uma ou outra vez antes, mas talvez já esqueceram, né? Mas vamos ver mais um pouquinho, mais algumas características. Lá na aula 36, faz um tempo já atrás, nós vimos também os polígonos. Quando a gente contornou as faces dos prismas, das pirâmides, nós encontramos polígonos. Então, quando contornamos as faces de um poliedro qualquer, obtemos figuras planas denominadas de polígonos. Então, poliedros. Esse prefixo poli nós usamos muitas vezes, né? Poli quer dizer muitos.
polígonos. Muitos ângulos. Então, todos os polígonos, eles têm ângulos. Alguns são retos, que nós já vimos aqui, outros não. Mas os polígonos sempre têm que ter muitos ângulos. Pelo menos 3 ângulos, né, no triângulo. Então agora eu quero que vocês peguem as pecinhas de vocês lá, todas as 7, eu tô com as minhas 7 aqui, vocês pegam as 7. Separem as peças do quebra-cabeça usando como critério o número de lados do polígono. Então vamos observar as nossas pecinhas aqui. Então essa aqui, quantos lados tem? 3, então ela vai pra cá. Essa aqui, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, então ela vai pra cá. Essa aqui, 1, 2, 3, 4. Vai aqui junto com esse. E esse aqui, 4. Esta aqui, também 4. Esta aqui, 3. E esta aqui, 3. Então, temos aqui 3 peças com 3 lados e 4 peças com 4 lados. Deu bem certinho, ó. 3 com 3, 4 com 4, né? Então, o que a gente viu aqui? Os quadriláteros são todas essas que tem 4 lados, ó. Quadri vem de 4, láteros vem de lado, quadriláteros. E os triângulos são as que tem 3 lados. Tri vem de 3 e ângulos é lados? Não, aqui ele está falando de ângulos, 3 ângulos. Mas nós já vimos numa aula anterior que o número de lados e o número de ângulos é o mesmo, né? Então, tanto faz se a gente fala 3 ângulos ou 3 lados. Os triângulos têm essas duas características bem, dos lados. 3 lados, 3 ângulos. E os quadriláteros, a mesma coisa. 4 lados e 4 ângulos. Agora, mais uma coisa, a gente vai indo. Ó, agora sim vamos usar o nosso instrumento de medida. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o instrumento de vocês e pegar essas 3 cores, lápis de cor, canetinha, caneta, desde que sejam essas 3 cores. Se você não tiver um verde e substituir, não tem problema, só tem que cuidar depois na hora de conferir, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada uma dessas figuras aqui e vão medir. Eu vou fazer nessa primeira. Não vou usar essa, vou pegar essa aqui, ó, para ajudar, para começar. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, este ângulo. Ó, eu medi aqui. Que ângulo que é? Reto. Então, eu vou lá pegar o meu lápis ou caneta vermelha e vou pintar de vermelho, porque ele é um ângulo reto. Ó, pintei aqui de vermelho. Aí eu faço a mesma coisa com outro ângulo. Este ângulo aqui, ele é agudo ou obtuso? Vou medir aqui. Opa! Se eu colocar aqui atrás, vocês conseguem ver melhor, ó. Ele é menor que o ângulo de 90. Que cor que eu vou pintar? Agudo diz ali 90, exatamente. Desculpa, menor que 90, diz ali azul, né? Então, vou pegar o azul e vou pintar o menor que 90 de azul. E assim por diante com todos os ângulos de todas as 7 peças. Tudo bem? Então, observem bem, ó. Azul, ângulo agudo, menor que 90 graus. E verde, os obtusos, que são maiores que 90 graus. Ok? Então, com vocês.
E aí, as peças todas coloridas? Não, algumas não, né? Algumas ficaram só com uma cor. Aqui nós também fizemos, ó. Então, essa aqui, por exemplo, ficou toda com uma cor só. Essa já tem cores diferentes. Vamos conversar um pouquinho sobre esses ângulos, então? Então, nos quadriláteros, nós temos ângulos retos, agudos e obtusos. Então, este aqui, por exemplo, tem ângulos agudos e ângulos obtusos. Essa figura aqui tem ângulos obtusos, um obtuso, um agudo e 2 ângulos retos. Então, temos diversos aqui. E nos triângulos? Nos triângulos a gente achou o quê? Vamos primeiro falar do quadrado e do retângulo, porque esses dois são especiais, porque todos os ângulos ficaram iguais, não ficaram? Tanto do quadrado quanto do retângulo. Os 4 ângulos de cada uma dessas figuras estão pintadas de vermelho, porque todos os ângulos são retos. E nos trapézios, viram que veio o nome? Então, o nome dessa figura é trapézio. Eu tenho certeza que vocês já tinham lembrado, né? Então, nós temos aqui 2 trapézios. O que são os trapézios? Os trapézios, sempre que eu tiver uma figura que tem 2 lados assim paralelos, da mesma distância aqui entre eles o tempo todo, ó. E os outros lados não paralelos vão ser chamados de trapézios. Então, esta aqui é um trapézio. Este aqui também é um trapézio, ó, esse e essa aqui são paralelas e as outras duas não são. Diferente do retângulo e do quadrado. O retângulo e o quadrado, ó, esta aqui é paralela a esta e esta é paralela a esta. E ainda tem mais. Esta é igual, a medida desta aqui e desta aqui são iguais e as medidas desta aqui e desta aqui também são iguais. E o quadrado ainda tem as 4 medidas iguais. Quantas figuras geométricas diferentes nós temos, né? E esse trapézio, ele ainda recebe um nome especial de trapézio retângulo. Por que será? Já sabem, né? Porque ele tem 2 ângulos retos que nem o retângulo, ó. Então, ele recebe o nome de trapézio retângulo. Este aqui é o trapézio isósceles. Por que isso? Porque, ó, esse e esse aqui são iguais, que nem no triângulo, que já vamos ver. Então, este lado aqui é igual a este, que nem no triângulo isósceles, que já vamos ver. Então, os quadriláteros, então, nós temos vários ângulos. E agora, nós ainda temos um desafio dos quadriláteros. Então, quais são os quadriláteros que podem ter 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos? Será que isso existe? Um tempinho para vocês pensarem. Não há necessidade de copiar. Só precisam desenhar a figura que vocês imaginam no caderno de vocês. Com 2 ângulos maiores que o ângulo reto e 2 ângulos menores que o ângulo reto. E aí, acharam? Uma das figuras era fácil, né? Mas quem achou outras? Nós achamos. Vamos ver? Então, nós damos aqui alguns exemplos, mas existem mais, ok? Então, a primeira que nós colocamos foi esse aqui, que é um paralelogramo. Eu trouxe aqui para vocês, ó. O paralelogramo é esse aqui. Ele tem 2 ângulos agudos, ó, este, e 2 ângulos obtusos. Lembraram do paralelogramo? Quem colocou no caderno? O paralelogramo ali estão marcados os ângulos, ó. Estão vendo? Esses 2 aqui são maiores que 90 graus, então obtusos, e esses 2 menores, então são ângulos agudos. Mas eu achei mais uma figura. Vamos ver se vocês pensaram também? Então, no paralelogramo, né, como eu já falei, temos 2 ângulos agudos e 2 obtusos. E o losango? Quem lembra do losango? O losango é a mesma coisa. Ele tem 2 agudos e 2 obtusos. Será que tem mais? Vamos ver aqui também, né, no losango, a mesma coisa. O trapézio. Este trapézio que eu mostrei para vocês, o trapézio isósceles.
Então, o trapézio isósceles tem estes dois lados iguais aqui. Então, este é igual a este. E esses dois são paralelos. Então, o trapézio isósceles também tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Mas nós temos outro desafio para vocês. Vamos ver. Tem uma coisa antes, quase que eu esqueço de falar do paralelogramo. O paralelogramo, ele, além de ter os ângulos opostos, ele também tem os lados, além de ter os ângulos opostos com a mesma medida, ele tem os lados opostos com a mesma medida, ó. Este lado aqui, a medida desse é a mesma desse, e desse é a mesma deste. Lembram, a palavra oposto é o que está na frente, ó, na frente. Esse aqui este ângulo é oposto a este. Este é oposto a este. Este ladinho aqui é oposto a este. E este lado é oposto a este. Então, os ângulos opostos são iguais, mas os lados também são iguais. Os lados opostos. E mais uma coisa do paralelogramo. Ó, será que o losango e o quadrado são paralelogramos? Vamos ver. Losango. No losango, que eu tenho um aqui, os ângulos opostos são iguais? São. Ó, esse é igual a esse é igual a esse. Os lados opostos são iguais? São, porque os quatro no losango, os quatro lados são iguais. Então, este é igual a este, esse é igual a este. Então, o losango, ele é um paralelogramo. E o quadrado? Vocês têm um quadrado lá. É a mesma coisa, ó, os ângulos opostos são iguais. Este é reto, todos os quatro são iguais. E os lados, a mesma coisa, os opostos são iguais. Por quê? Porque os quatro são iguais. Então, o losango e o quadrado são paralelogramos também. Quanta informação sobre as figuras geométricas que nós podemos tirar! Muita coisa, né? Então, ambos os polígonos são polígonos de lados opostos com mesma medida e ângulos opostos iguais. Então, este é um paralelogramo. E este é um paralelogramo especial. E este é outro paralelogramo especial. Tudo bem? E agora, observem a explicação aqui que eu dei. Vamos retomar? Para quem ainda não entendeu bem, vamos retomar. Ó, no losango, os lados opostos têm a mesma medida. E os ângulos opostos são iguais. No quadrado, observem o quadrado. O quadrado a gente já conhece há muito tempo, né? Desde lá o primeiro ano, no pré a gente já viu o quadrado. Que o quadrado ele tem quatro lados iguais. Claro que lá no primeiro ano a gente não sabia que se chamavam ângulos retos. Isso a gente aprendeu agora, né? Então, ele também tem os ângulos opostos iguais. Então, são dois paralelogramos. Além disso, ainda posso dizer que o losango, quando o losango tem os quatro ângulos retos, ele é um quadrado. Então, o quadrado também é um losango. Muitas propriedades dos nossos quadriláteros, né? Então, o quadrado, ele é um losango, ele é um paralelogramo. Tem mais. Vamos ver depois. Lembrem-se bem dessa explicação, porque vai usar depois. Então, vamos ver agora os triângulos. Até agora a gente observou os quadriláteros do nosso quebra-cabeça. Vamos ver os triângulos? Então, nos triângulos também podemos observar ângulos retos e ângulos agudos. E não tem nenhum ângulo obtuso? Será que não existe triângulo com ângulo obtuso? E aí? Pensa lá. Vai pensando e vai desenhar um triângulo com ângulo que tem um ângulo obtuso. Vamos tentar? Será que vocês conseguem achar um? Uns segundinhos aí para vocês. Não precisam copiar, só desenhar. E aí, conseguiram desenhar um triângulo com um ângulo obtuso? Vamos ver? Ele ficou mais ou menos assim? Ele pode ter ficado diferente. Ele pode ter não precisa ter os lados iguais. Esse aqui
Ó, ele não tem os lados iguais, todos eles são diferentes. Mas este ângulo aqui é obtuso, ó. Se eu pegar o meu instrumento de medida de ângulo reto que nós construímos, ó, vocês vão observar que este ângulo é maior que 90. Então, é possível sim desenhar um triângulo com ângulo obtuso, mas só com um. Não dá para desenhar com dois ângulos obtusos. Aí a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue desenhar com dois ângulos agudos. Lembram no exercício que vocês fizeram em casa, na atividade que o professor corrigiu? Ele tinha vários triângulos e um tinha 3 ângulos agudos, lembram? Ele era mais ou menos desse jeito aqui, ó. Esse é o que a gente mais conhece, né? O que mais a gente vê. Então, podemos classificar os triângulos de acordo com sua medida de ângulos. Então, quando eu tenho um triângulo que nem este aqui e este aqui, que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, nós chamamos ele de triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo que nem um retângulo, que nem o trapézio retângulo, lembram dele? Então, tem o triângulo retângulo. Aí, se todos os ângulos forem agudos, nós vamos chamá-lo de triângulo acutângulo. Ai, que nomes grandes, né? Mas não precisam lembrar de todos esses. A gente está trazendo só para vocês saberem que eles existem. Vocês vão estudar isso mais adiante bastante, esses nomes, ok? E quando o triângulo tem um ângulo obtuso, ele é um obtusângulo. Vamos ver os nomes aqui? Então, ó, o triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos internos, porque internos, que estão dentro, ó, aqui dentro da figura, dentro do polígono. Todos os ângulos internos são agudos. Aí temos o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto. Os outros dois vão ser, daí, agudos, não tem como ser obtuso. Ok? Depois vocês podem desenhar vários, né? Vários triângulos. E depois temos, então, o obtusângulo, onde um dos ângulos internos é obtuso e os outros dois vão ser agudos, ok? Mas os nossos triângulos também são classificados quanto ao seu lado. Olhem lá que legal. Se eu tenho um ângulo equilátero, quer dizer que todas as medidas são iguais, todas as medidas dos seus lados são iguais, que nem o quadrado. Lembram que o quadrado tem 4 lados iguais? Então, o triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. O prefixo equi quer dizer igual, já usamos outras vezes. Então, equilátero. Aí o isósceles tem 2 lados com a mesma medida. Este triângulo que nós fizemos o nosso quebra-cabeça, ele é um triângulo isósceles. Este lado é igualzinho a este, ok? E temos também o triângulo que tem todas as medidas diferentes dos seus lados. Por exemplo, esse aqui. Todos os lados têm uma medida diferente, se eu for medir em centímetros. Então, nós temos esses 3 tipos de triângulos em relação, podemos classificá-los em relação aos seus lados. Isto sim, vocês vão anotar no caderno de vocês, para ter um nome anotado lá para lembrar depois. Esses nomes equilátero, isósceles e escaleno, nós vamos usar bem mais, por isso que é importante vocês colocarem no seu caderno. Ok? Então, vamos anotar lá no nosso caderno?
Copiaram então no caderno de vocês? Se vocês não terminaram de fazer todos os desenhos, podem fazer depois. Então agora vamos ainda um tempinho para vocês copiarem a nossa tarefa para a próxima aula. Anotaram a tarefa? Puxa, que aula, hein? Aula bacana, hein? Muitas informações. A professora Rosânia, né, colocou aqui, né, muitos detalhes de polígonos. Mas não precisam lembrar todos, né? Essas informações são importantes para seguir a cada ano da sua escolaridade. Ela é importante vocês ouvirem, né? Está aí, guardadinho. Talvez em cada um aí recebeu essa informação e está guardando de alguma forma, né? Pode-se dizer, para que possa usar, né, futuramente. Isso, tá, okay? Lembrando um pouquinho do lado do triângulo, o que é polígono, é importante, mas os nomes todos não precisam lembrar, é muito nome. Quiz. E aí, vamos ver? Perguntinhas finais, ok? Então vamos para a primeira? Hoje trabalhamos com... O que vocês acham? Frações? Nós já trabalhamos, mas eu acho que não foi nessa aula. Não teve frações. Números decimais? Acho que não, mas... Não apareceram, né? Ângulos e polígonos. Ficou forte, né? Não tem como dizer. Essa vai ser a nossa resposta. Tinha até uma dica, mas nem precisava, né? Todo mundo já falou. Bom, segunda. Um polígono com 4 lados é denominado de... O que vocês acham? Olha só, temos um círculo. Círculo não tem lados? É verdade. Então já posso descartar essa. Essa não. Agora eu vou para lá de baixo. Triângulo? O que vocês acham? Não, tri. 3. É 3. Você falou muito isso na aula. Eu escutei bastante isso. 3. Então ficamos entre duas. Quadrilátero e heptágono. Nesse caso, ficamos com... quadrilátero. Agora vamos para a nossa terceira. Podemos classificar os triângulos de acordo com seus lados. Isso foi falado muito, ficou bem tranquilo, né? Como é denominado o triângulo que tem todos os lados com a mesma medida? Nossa, essa daí foi bem, tá fresquinho. Tá na memória de vocês. Tá no caderno. Tenho certeza. E falou bastante sobre isso, né? É o famoso... equilátero. Puxa vida, né? Tantas informações que nós tivemos hoje. Realmente tenho certeza que vocês anotaram algumas delas e vão realmente usar nos próximos anos das escolaridades. Isso, não é isso? Mesmo, bastante. E tenho certeza que essa aula ajudou vocês a entender um pouquinho mais das figuras planas. Por hoje. Um grande abraço para vocês, todos, e tenho certeza que nos encontramos na próxima aula. Tchau Tchau para gente. vocês.